Como usar o Dialux Evo, como que eu faço cálculo luminotécnico, como que eu vou saber exatamente quantas luminárias que eu vou ter no meu ambiente, como que eu vou ter certeza que vai ter uma boa iluminação, a quantidade de lux vai atender a norma, né? Então, a gente fez esse tutorial de Dialux Evo para iniciantes, né? Pode ser que se você está vendo esse vídeo aqui, você esteja iniciando nessa jornada. E eu fiz um vídeo muito direto ao ponto, muito simples de você absorver esse conteúdo, mas é muito importante. Não é porque é simples que eu vou fazer qualquer coisa, não. Você vai sair daqui com um conteúdo legal e a minha promessa com você aqui é que você saia daqui já fazendo algum projeto aqui. Às vezes você precisa, preciso rodar um estudo, um cálculo rápido aqui, eu preciso entender mais ou menos quantas luminárias vai ter naquele ambiente, então você vai sair daqui sabendo fazer isso. Porque sim, a gente tem aquela insegurança, né, de, se eu colocar luminária de mais ou de menos, vai ficar muito claro, vai ficar muito escuro? Eu já cometi esse erro. Então o objetivo aqui é que você aprenda isso, uma aula rápida, direto ao ponto e muito prática para você. Mas vamos lá, se é a primeira vez que você tá por aqui, prazer, meu nome é Anderson Campos, eu sou fundador aqui da Escola da Elétrica e já aproveita, se inscreve no nosso canal para você sempre receber os nossos conteúdos, ativa a notificação e no final, se você gostar, dá um curtir para ajudar a gente. Eu já tô aqui, né, na tela inicial aqui do meu Dialux, tudo bem, não se preocupe em relação a baixar, se você ainda não baixou, é super fácil, ele é gratuito, só você depois ir no Google e digitar Dialux Evo Download, você vai cair no site da Dial e vai fazer o download desse software, mas por enquanto, vamos comigo aqui na aula. O que acontece aqui? Nós temos essa parte inicial do software, né, na lateral esquerda são a parte de criação inicial do meu projeto e aqui eu tenho o histórico dos últimos projetos que eu trabalhei. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, planeamento de áreas externas e edificações, porque é a função que é mais completa do Dialux com todos os recursos que a gente precisa para iniciar um projeto. Como eu falei lá no início da aula, o meu objetivo aqui não é fazer um tutorial mega completo explicando 100% do Dialux, porque a gente tem outras aulas sobre isso, inclusive depois você procura aqui no canal. Eu quero te mostrar o recurso mais poderoso dele, que é eu criar o meu ambiente, modelar ele 3D rapidamente, eu já configurar o Dialux explicando para ele, olha, esse ambiente aqui é um escritório, ou esse ambiente aqui é uma recepção, e aí o Dialux já vai entender quantos lux ele precisa atingir, né, e qual é a quantidade de luminárias ideal para atender a norma. Então eu vou direto ao ponto com você nisso aqui. Aqui eu tô na visão 2D, eu tenho também a visão aqui 3D, que por enquanto não tem nada, né? Como essa aula aqui, o objetivo dela é ser rápida, direto ao ponto, simples, porém muito rica, eu não vou nem importar planta do AutoCAD para cá, embora dê para fazer isso. Eu consigo importar plantas para cá, mas eu não vou fazer. Eu vou desenhar aqui, ó, no menu construção, desenhar nova edificação. Vou clicar nessa opção, aí eu vou clicar aqui bem mais ou menos no olhômetro, no eixo XY, né, ok? Daí eu vou traçar uma linha na horizontal. Vamos apertar a tecla Tab para eu poder digitar o comprimento dessa sala. Eu vou fazer uma sala aqui de 10 metros, vou dar Enter. Aí o Dialux pede para eu colocar angulação, vou clicar aqui para deixar 100% horizontal. E aí na vertical aqui, ó, eu vou apertar a tecla Tab novamente para eu digitar o outro comprimento. Eu vou colocar aqui 6 metros. Vou digitar aqui 6 metros. Aí eu vou colocar o ângulo, vou deixar ele vertical. E aí depois é só eu vir para cá, ó, eu traçar meio que no olhômetro, mas o software me ajuda a deixar essa linha, né, bem correta. Vou clicar nesse outro ponto. Aí aqui eu clico com o direito, fechar polígono, beleza? Então eu criei minha edificação. Se eu for olhar lá no 3D, o que eu tenho aqui? Eu tenho minha edificação, só que eu ainda tô como se fosse um objeto sólido. Não tem nada lá dentro, né? É um paralelepípedo, só que sólido. Não tem nada lá dentro. Tem os níveis aqui, né? Eu tenho o nível de terreno, que eu poderia aqui ter várias edificações. Eu tenho o nível do edifício, que é esse edifício que eu criei, e eu tenho o nível de andar. Então só tem andar 1 porque eu só criei um andar. Dá para eu criar mais andares também, ok? Agora, qual que é o próximo passo? Aqui no menu construção de andares e edificações, eu tenho essa opção, desenhar nova sala. Eu tenho algumas outras opções, desenhar novos contornos de ambientes internos e tal. Eu vou voltar para a visualização de planta, vou clicar aqui, ó, desenhar nova sala. Aí eu vou fazer assim, tá? Eu vou fazer uma única sala, tá? Não vou criar mais salas, vou criar uma única sala pra gente simplificar aqui, ó. né? Eu não estou me preocupando muito com a espessura dessas paredes, eu estou desenhando bem no olhômetro, mas se você for um pouco perfeccionista, olhar aqui, se você quiser clicar nessa linha, você consegue alterar aqui. Lembrando que o processo ideal é você importar uma planta arquitetônica do AutoCAD para desenvolver isso baseado ali no layout. Mas aqui, vamos simplificar. Agora, quando eu olhar lá na visualização 3D, olha só o que eu fiz. Eu criei uma sala 1, então agora eu tenho um ambiente aí para trabalhar. Então, o primeiro ponto é eu modelar, criar o ambiente. Qual que é o próximo passo, né? É eu falar para o Dialux que tipo de ambiente é esse local. Ele é um escritório, ele é uma área de pintura, ele é um consultório médico, ele é uma recepção, ele é um corredor. Então, tem várias áreas. E aí, a gente olha para a norma NBR 8995, que é a norma de áreas de tarefa, áreas de trabalho. Dentro do Dialux, ele meio que já tem essa norma, só que eu preciso informar para ele qual é esse tipo de ambiente, porque a partir disso ele vai entender quantos lux ele precisa atingir aqui. Ele sabendo quantos lux ele precisa atingir, eu posso fazer uma distribuição automática de luminárias e o próprio Dialux já vai me dar o cálculo de
quantas luminárias e o espaçamento entre elas eu preciso ter. Olha que maravilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu luz, ok, ó, troquei de menu, vou vir aqui na visualização 3D para ficar melhor para você aí, ó. Eu vim aqui no menu luz, aí no submenu aqui, ó, áreas, tá vendo aqui, ó, áreas, aí eu vou clicar aqui. Daí, você perceba que eu posso desenhar áreas aqui, ou eu clico aqui dentro aqui, ó, vou clicar. Perceba que mudou a cor, ó, vou dar um ESC, tá nessa tonalidade de cor aqui. Quando eu clico dentro, ficou azul. Eu selecionei a área interna da minha sala 1. Qual que é o próximo passo? Eu vim aqui em editar, e aqui que tá o segredo do Dialux, tá? Isso aqui a gente ensina dentro do nosso curso apenas. Inclusive, se você tiver interesse em algum curso bem completo, tem um curso que eu ensino tudo que eu sei sobre o Dialux, vai estar o link na descrição e nos comentários fixados, tá? Se você tiver interesse em ir além, se aprofundar nesse tema e se diferenciar no mercado, beleza? Mas vamos voltar aqui, ó. Então, aqui eu tenho a configuração da norma, né? Então, a gente aqui no Brasil, a nossa norma, ela é baseada nas normas europeias, ok? Então, aqui eu vejo se tá na Europa, né? Tem a norma americana, japonesa, então eu vou deixar a Europa, a mais atual de 2021, é porque ele pega algumas coisas da NBR 8995, mas ele também pega de iluminação externa, tá? Então eu coloco sempre a mais atual que tiver aqui. E aí, aqui, seleção dos modelos. Então aqui eu vou pegar os tipos de ambientes, olha só, áreas de tráfego, eu tenho zonas de tráfego dentro de edificações, aeroportos, instalações ferroviárias, áreas gerais dentro de edificações, eu tenho ambiente de descanso, primeiros socorros e sanitários, ambientes de controle, né, que aqui ele coloca controlo porque português de Portugal, né, que eu acho que ele deve se basear. Zonas de armazenamento, câmeras frigoríficas. Então ele tem uma série de ambientes, né, ó. Se eu for descendo aqui, quer ver? Eu vou pegar deixa eu só localizar aqui. Ó, restaurantes de hotéis, áreas gerais, bibliotecas, museus, instituições de ensino. Então tem uma série de ambientes que você pode estar selecionando aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Eu vou pegar aqui, ó, escritórios, 34 escritórios. Aí eu clico nessa opção, ele me abre uma sublista aqui, né? Dentro de escritórios, eu tenho outras áreas. Então ele põe aqui, ó, datilografia, né, que seria escrever, máquina de escrever, leitura, processamento de dados, desenho técnico, postos de trabalho, CAD, até isso ele coloca aqui, ambientes de conferência, mesa de conferência, balcão, recepção e arquivos. Então, vamos pegar 3 exemplos aqui só para você ver. Se eu coloco, por exemplo, essa opção aqui, ó, datilografia, máquina de escrever, leitura, processamento de dados, que seria um trabalho administrativo em geral, né, resumindo. Aí ele me dá aqui, ó, tarefa visual, 500 lux. Esse aqui é o valor que importa, né? Quando a gente seleciona essa opção, eu estou informando para o Dialux que eu preciso de 500 lux porque é escritório e é um ambiente administrativo. Se eu viesse aqui e colocasse desenho técnico, ele iria subir para 750 lux, então ele vai subir um pouco mais. Agora, se eu viesse aqui e colocasse balcão de recepção, já cai para 300 lux. Se eu colocasse arquivos, cai para 200 lux. Então é aqui que você vai falar para o Dialux quanto que ele precisa atingir de lux. Nesse caso aqui, eu vou colocar datilografia, máquina de escrever, trabalho administrativo de maneira geral. Depois que eu fiz isso, eu só clico aqui em editar para voltar. Pronto, é isso que você tem que fazer. Eu fazendo isso, o Dialux já vai entender quantos lux que ele precisa atingir. E agora, o que eu faço? Eu estou no menu luz, só que eu vou vir aqui, ó, na parte de luminárias, né? E aí eu posso já ter luminárias que eu utilizei, né? Ou eu venho aqui em marcas, né? E utilizo marcas de luminárias que tem dentro da biblioteca do Dialux. Eu não sei se eles vão mudar isso um dia ou não, mas recentemente, antes dava para você importar arquivos de luminárias, que a gente chama de arquivo IES, para dentro do Dialux. É um arquivinho com as propriedades da luminária, né? Tem a curva fotométrica, potência elétrica, potência luminosa, as dimensões da luminária. A gente conseguia importar de fora do Dialux para dentro dele, a gente conseguia trazer. Agora eles mudaram isso, me parece que eu vi, pelo que eu vi, só no modo Pro, né? Tem um plano pago do Dialux, que você paga, aí você consegue fazer isso. Mas você pode usar as luminárias aqui que tem na biblioteca dele. Você pode vir aqui, colocar o país, né? No caso nosso seria Brasil, por exemplo, e ver as luminárias que tem. Mas pra gente não perder muito tempo, eu já vou vir aqui, ó, na LED Vance. Né? Essa LED Vance aqui, eu trabalho atualmente, eu venho trabalhando com essa marca aqui. Então aqui eu posso descarregar os catálogos do produto e iniciar catálogos de produto online, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma tela pra gente, como se fosse meio que o site ali, né, digamos assim, profissional ou consumidor. Vou clicar em profissional e aí você vai conhecer os luminárias, você vai ver os modelos. Aí a partir dessa tela você consegue trazer os modelos de luminária para dentro do Dialux. Como eu já tenho tudo isso configurado, eu não vou perder tempo fazendo isso porque eu já tenho algumas luminárias dentro do meu Dialux, mas basicamente é você encontrar os modelos que você quiser e importar para dentro do Dialux. Aqui no menu luz, voltando, né, eu já tenho aqui alguns modelos de luminárias, tanto que se você for ver aqui, ó, a que está selecionada é uma da Philips. Vou pegar aqui, você tem diferentes tipos de distribuição de luminárias. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui
fazer uma distribuição linear, eu clico de um ponto A para um ponto B, ele faz a distribuição aqui das luminárias, tá? Você não tá vendo porque é um modelo bem pequenininho, né? Se eu ligar aqui para você ver a linha para onde ele está apontando ou ligar a curva fotométrica, né, dessa luminária, você vai ver o desenho da curva fotométrica, né? Então, tem esse modelinho aqui. Deixa eu só ver aqui na minha base de dados qual outro modelo que eu tenho, que eu quero ver se eu uso outro. LED Advance, Lumicenter. Deixa eu ver se eu consigo usar esse modelo, se ele vai permitir eu usar. Vou dar 2 cliques aqui, deixa eu ver. Ele aceitou. Agora eu vou fazer a distribuição linear, só que essa distribuição linear, ela não é a mais precisa possível, né? Eu só estou te mostrando maneiras que você tem. Você pode clicar aqui e fazer um posicionamento único dessa luminária. Você pode fazer uma distribuição circular, ó, você traça um raio aqui, né? Ele faz a distribuição. Você pode fazer uma retangular, né? Você clica de um ponto para cá e arrasta. Ó, conforme você arrasta aqui, ele vai fazendo uma distribuição aleatória para você aqui. E tem a poligonal também, né? Se você olhar na planta, fica melhor essa visualização. A poligonal pode ser qualquer trajeto, que às vezes você tem uma parede com inclinação, né? Tô só mostrando recursos para você. Aí você clica aqui, fecha o polígono, ele faz exatamente meio que esse traçado, uma área, né? Ó, se eu olhar lá no 3D, ficou algo assim. Mas aí o que eu quero, na verdade, aqui é a distribuição automática. Essa que é interessante para atender a norma. Então, eu clico aqui em distribuição automática e aí ele já faz para mim essa distribuição aqui, ó. Ok? Quer dizer que essa distribuição é 100% garantido que vai ficar bom? Nem sempre, mas se eu olhar aqui na planta 2D, ficou essa distribuição. Vou deixar do jeito que está aqui, tá? Aí aqui em cálculo, ó, calcular todas as cenas, vou deixar nessa opção e fazer o cálculo. Aí ele vai iniciar o cálculo baseado nessa distribuição que a gente fez aqui, beleza? Ó, já fez a distribuição, né? Ele já fez a distribuição. Se eu olhar aqui na visualização 3D, é isso aqui que a gente tem, né? O resultado. Na lateral direita, ele me dá algumas informações, né? Tá vendo que aqui, ó, ele deu 515 lux, a bandeirinha ficou vermelha, né? Lux médio 515. Se eu voltar lá em áreas e clicar nessa área aqui, o que a gente selecionou aqui? A gente selecionou 500 lux, ok? Só que eu tenho aqui a questão, ó, da uniformidade. Tá dando que a uniformidade mínima é de 0,6 e ele tá dando 0,47. Então ficou abaixo a uniformidade, por isso que ficou vermelho, né? Então você tem que melhorar a distribuição para aumentar esse 0,47 até 0,6, se você quiser considerar essa área geral da sala. Mas quando a gente analisa ambientes de tarefa, né? A gente geralmente tem uma outra análise, daria até uma outra aula para falar sobre isso, né? Aqui o principal seria a quantidade de lux geral, né? Tem recursos para eu melhorar a uniformidade, aqui eu teria que fazer uma outra aula, tá? Em questão de lux já está ok, aí eu teria que avaliar qual é a aplicação, a gente colocou escritório, eu teria que analisar o layout, porque o que acontece? Existe uma opção aqui, ó, quando eu venho em objetos de cálculo, existe uma maneira, né, de fazer uma análise luminotécnica, aí já é um pouquinho mais avançado, para eu ver aonde que está mais escuro, para eu melhorar essa distribuição, entendeu? Aí eu consigo mudar o resultado dessa minha distribuição para eu fazer essa análise, entendeu? Da onde tá mais escuro, ok? Porque aqui, ó, se eu clicar nessa área, né? Se eu clicar nessa área aqui e aí eu colocar aqui cores falsas, né? Eu posso ver os looks por pontos e posso remover os diagramas, né? Eu tenho 3 maneiras de analisar. Numérico, eu vejo looks por ponto. Cores falsas, aí eu interpreto a coloração, né? É como se fosse uma escala, cada cor representa uma quantidade de lux, e linhas isolux, que são essas linhas, né? Dentro de uma certa área tem uma média de tantos lux, ultrapassou a linha, vai para um outro valor. Então, se eu analisar aqui na planta 2D, aonde que está um pouco mais escura? Nesses cantos aqui, ó, né? Então, o que talvez, não é que vai resolver, mas o que talvez eu poderia fazer é voltar aqui no menu luz, selecionar aqui, ó, a minha distribuição, aí nessa linha aqui, eu trago mais para cá, ok? Aí eu tenho essa outra linha, eu trago mais para cá, por exemplo. Deixa eu arrastar mais um pouquinho. E aí eu rodo um novo cálculo e vejo se melhora. Já estou te dando uma estratégia de como chegar na uniformidade ideal. Eu não sei se vai ficar bom, eu estou simulando aqui agora, né? Estou simulando aqui, deixa eu ver se ele já calculou. Ah lá, ó, você pode ver que agora o que acontece? A quantidade de lux 481 ficou inferior a 500, só que chegou mais próximo da uniformidade. Então, para não alongar a aula demais, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui já começa a entrar numa análise luminotécnica. Talvez eu joguei demais para lá, posso voltar um pouquinho para cá, né? Ele pergunta se vai perder os dados, eu falo que perde, tudo bem, pode perder. Ó, joga um pouquinho mais para cá, roda o cálculo de novo.
Tem situações que às vezes você pode rotacionar a luminária, ela resolve. É que aqui eu fiz sem muita simulação, né? Então aqui, ó, 0,60, 496. Pô, tá abaixo ali, tá muito próximo do 500. Então dá para você levar esse projeto aqui para frente, tá? Daí se você quiser, você pode melhorar. Você pode mexer tanto na vertical aqui como na horizontal, o posicionamento das luminárias, ok? Você pode ir mexendo nisso, e quando a gente mexe muito e não consegue bater esses 500 lux, aí a gente tem que, às vezes, colocar uma luminária com fluxo luminoso um pouquinho mais potente. Então o objetivo dessa aula era esse, é te passar o beabá de como criar um ambiente, você configurar o Dialux, tá? Para você fazer um estudo inicial aí para o seu projeto, tudo bem? Aqui eu não estou colocando móveis, não estou colocando, poderia ser, se eu mudar essas cores das paredes, que aqui é meio que uma cor média, né? Como se fosse um cinza, se eu colocar uma cor branca, aquele 496 já deve chegar em 500, porque eu tenho um ambiente mais branco, né? Então o grau de reflexão já é maior, só com isso a quantidade de lux já aumenta. Então basicamente seria essa questão aí do nosso projetinho aqui, tudo bem? Aí aqui é uma visão andando dentro para você ter uma ideia aí, né? Deixa eu desligar essa visualização aqui e é isso, beleza? Então, ó, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, se te ajudou, e caso você quiser aprofundar nesse tema, né, a gente tem o curso Projeto Luminotécnico Digital, onde eu ensino tudo que eu sei sobre Dialux Evo. Lá tem mais estudos de caso, tem tudo que eu sei aqui sobre, né? Eu não sei mais que ninguém, mas eu tenho uma bagagem, eu posso te ajudar. Se for do seu interesse, vai estar aí na descrição e também nos comentários, no comentário fixado, beleza? Deixa seu comentário, espero o seu feedback, se inscreve no canal, dá o curtir aí para ajudar o nosso vídeo também, ok? E eu vou deixar um vídeo aqui na sequência complementar a esse aqui para te ajudar nos seus estudos aí, para agregar na sua carreira e na sua vida, beleza? No mais, um grande abraço, vamos para cima e até o próximo vídeo.